Muito bem, voltamos com mais um bloco do Super em Notícias e hoje uma entrevista super especial com uma das grandes referências do setor da nutrição aqui de Governador Valadares. Você que sempre acompanha o Super em Notícias sabe que a nossa missão aqui no jornal é dar voz e mostrar grandes profissionais inseridos nos mais variados nichos profissionais da cidade. E hoje vou conversar com ele que é uma das grandes referências da nutrição na nossa cidade. Carlos Roberto, ele que é nutricionista e também profissional de educação física. Carlos Roberto, popularmente conhecido também como Carlão, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite. É uma honra imensurável ter você aqui. Valeu demais. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Cara, eu que agradeço. Na verdade, é uma satisfação imensa para mim estar aqui batendo esse papo com você também e falar sobre um assunto tão relevante, né? Sempre foi muito relevante, mas eu acho que pós-pandemia pegou um grau de relevância maior ainda. Com certeza. E justamente desse gancho, Carlão, queria saber de você, como você vê o papel do nutricionista pós-pandemia e também durante esse momento de pandemia. É verdade que nós estamos ainda na pandemia, mas graças a Deus os períodos mais agravantes já passaram. Então, mediante essa situação, neste momento de pós-pandemia, as pessoas já estão saindo de casa, não estão usando mais máscaras, o processo de vacinação aumentando, enfim. Você percebe que a figura, a imagem do profissional da nutrição ganhou uma importância maior em relação ao que a sociedade vê e fala? Com certeza, cara. Na verdade, assim, o nutricionista ou qualquer profissional da área da saúde, eu acho que ele pegou, assim, o papel de um ser humanologista, sabe? Porque eu não vou ficar preso aos aspectos nutricionais ou os aspectos voltados à prática de qualquer atividade física. A condição comportamental, Gustavo, tem ganhado muito espaço. Sim. Até porque, assim, o fato da gente não ter podido, ter tido a oportunidade de treinar, como a gente sempre gosta e tenta estimular. O fato de não treinar, de ficar em casa, assistindo televisão, sem atividade física, já é um prejuízo imenso ao cérebro, a condição comportamental. E algo veio para suprir essa necessidade que a atividade física faz, cara, que é o ato de comer, de ingerir bebida alcoólica e dentre outros hábitos que é meio que uma troca que você fez com o cérebro. Sim. Tirou a atividade física e entrou outra coisa. E isso foi muito agressivo e está sendo muito agressivo. Na verdade, assim, o que teve de bom nisso? O valor que as pessoas deram ao papel da nutrição, transpassando a nutrição da condição estética meramente. Tá? Nunca se falou tanto em sistema imunológico, em suplementar quando existe a necessidade, e essa necessidade ficou muito evidente. Zinco, vitamina D, magnésio, própolis, ter a microbiota intestinal equilibrada, que para o sistema imunológico é o que tem de mais interessante. Então, essa relevância ela veio para poder marcar o papel da profissão nutricionista a uma condição muito elevada em qualquer aspecto da saúde que você puder analisar. E em relação, Carlão, sobre a questão, vamos continuar no gancho da questão do papel e a importância que o profissional da nutrição ganhou, principalmente no período da pandemia, principalmente na fase mais aguda e agora que a pandemia parece já estar chegando ao seu final. Sobre os casos que você vê e acompanha, que chegam até o seu consultório em relação a problemas da saúde ligados à questão da alimentação. Uma alimentação feita de maneira errada ocasiona pressão alta, diabetes. O que você viu de resultado, infelizmente, negativo nesse quesito na pandemia? O fato de ficar em casa e ter que ter a alimentação da forma mais cômoda possível levou as pessoas a ter uma ingestão nutricional menos favorecida. Vamos colocar assim, a parte nutricional mais pobre. Sim. E aí, cara, não tem como pensar em saúde comendo mal, tá? Isso vai desde o aspecto do inflamatório, que é o que a má alimentação causa, ao desajuste intestinal, que vai comprometer a qualidade do sono, que vai comprometer a disposição do dia seguinte, que vai comprometer a libido, que vai comprometer o ganho de massa muscular, que culmina em acúmulo de gordura, preferencialmente na região abdominal. Sim. Então você vai perceber que é um ciclo que vai ficar todo atrapalhado. E por onde você conseguir reorganizar, você consegue. O lance é dar o primeiro passo, identificar onde é que está o erro, a parte que mais incomoda, se é a condição nutricional, se é a condição comportamental, né, como tiveram pessoas que tiveram
perderam entes queridos. Então, assim, não dá para me chegar ou para qualquer pessoa falar, daqui para frente você vai treinar e comer como se nada tivesse acontecido. Essa parte emocional, ela pegou um aspecto de relevância gigante. Para mim sempre teve. Mas na pandemia e o pós-pandemia, cara, todo mundo que trabalha com saúde tem que ter um cuidado imenso em relação a isso. E, Carlão, sobre o papel do nutricionista, e aí já entrando na questão da musculação ou até mesmo do CrossFit, para quem é da área sabe que existe, né, alguns mitos ou algumas verdades que não são absolutas e o pior, não são verdades. Sim. E conversando com você aqui nos bastidores, né, eu sempre tentando ali procurar, pesquisar o melhor conteúdo possível, na musculação, principalmente, tem aquela famosa questão dos biotipos físicos, né? Sim. E que isso altera muito a questão da dieta e do treino. Para quem não sabe, né, o mesomorfo, o ectomorfo e o endomorfo. Isso. E eu queria saber de você, como você trabalha com isso, se isso de fato manda muito na questão da alimentação e do treino, e se a pessoa ela tem que ficar fissurada no seu biotipo físico para poder fazer um determinado treino ou uma determinada alimentação. Exato, Gustavo. Essa divisão ela tem um nome mais acadêmico de somatotipos. E, cara, não tem tanta relevância científica em relação a ser determinante. Um ectomorfo tem que treinar dessa forma e comer dessa forma e ponto final. Sabe? Cada indivíduo reage de uma forma, cara, em relação ao treino e em relação à dieta. Então, se você colocou na cabeça que você é um ectomorfo, né, você é mais longilíneo, os membros mais compridos, e você simplesmente comer para poder ganhar massa muscular, quando você menos assustar, a massa muscular não vai estar aumentando e você só vai estar ganhando gordura. Então, assim, saber analisar até que ponto essa ingestão calórica, ingestão hídrica, tipo de treino, descanso e horas de sono, qualidade de sono, o cuidado com qualquer biotipo, ele é igual. E, assim, as condutas são diferentes. Mas o cuidado, se você é endo, meso ou ecto, não tem como falar, você é meso e faz isso, você é ecto e faz isso. É algo que falta muita carência ainda em relação a conclusões científicas. Sim. E sobre um ponto importante e que até não vai ao encontro do que a gente chama do ectomorfo, que é a questão do emagrecimento. E você, como nutricionista, imagino que já deve ter recebido várias pessoas que foram até o seu consultório com o objetivo e até mesmo, às vezes, com o sonho de buscar o tão sonhado emagrecimento. Sim. O que você vê que as pessoas mais pecam ao tentar alcançar esse objetivo? Pois é, Gustavo, olha só, cara, é algo assim, se você quer emagrecer, você emagrece, você não tenta. Se você quer ganhar massa muscular, você ganha. É difícil? É. Mas, cara, é como se você, por exemplo, eu vou pegar meu celular aqui, vou segurar e vou soltar. A lei da gravidade vai derrubar esse celular, vai puxar ele para baixo. Sim. Existe uma lei chamada lei da termodinâmica. Se você comer mais, além do que seu corpo suporta, você vai engordar e ponto final. Independente de qualquer recurso nutricional, de suplementação que você tenha. Se você exagerar mais no consumo calórico, você vai ganhar gordura. E assim, esse é o ponto-chave, você estabelecer um déficit calórico, estipular qual que é o seu gasto energético diário e ter uma queda. Se essa queda vai ser brusca ou não, vai depender de cada caso. Mas o emagrecimento, na imensa maior parte das vezes, vai acontecer. Agora, o que trava, geralmente, a pessoa que quer emagrecer e não está conseguindo? Comportamento. Final de semana, bebida alcoólica e açúcar. Eu cito esses aí, os 3 principais pontos. Cara, que não tem muita curva para dar, não. Atrapalha bastante. É lógico que se você tomar uma cervejinha ou outra ali no final de semana, não vai atrapalhar em absolutamente nada. Mas o hábito do brasileiro, de uma forma geral, não é essa. Então, esse excesso calórico do final de semana, ele vai esculhambar o que você fez durante a semana inteira, cara. E aí é algo que... O que fazer para trabalhar o seu final de semana? Por que você recorre a tanta bebida alcoólica para relaxar? Como é que está seu trabalho? Como é que está seu relacionamento? Por que você precisa recorrer a uma substância para ter esse relaxamento? Aí você vai perceber que a nutrição, ela transpassa para outras áreas, né? Sim. Eu tenho que conhecer aquela pessoa que está ali para mim poder ajudar da forma mais coerente possível. Claro. E sobre um outro ponto que também está ligado à questão da alimentação e com a prática de atividade física. E esse trecho exclusivo vai especialmente para quem está iniciando agora o processo de treino, seja na musculação ou até mesmo no CrossFit,
e que hoje, mediante a gama de informações, principalmente encontradas na internet, o garoto ou a garota já se vislumbra e já quer queimar a largada no sentido de usar esteroide ou anabolizante. Só que, na verdade, você que é nutricionista pode falar com muito mais propriedade, sabe que o básico bem feito, ele evita com que essa pessoa queime a largada. Que depois de 5, 10, 12 anos de treino natural, ele possa aí sim, mediante um acompanhamento médico, Sim. utilizar os recursos ergogênicos. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa questão do uso. É bom usar? Tem um parâmetro? Tem um limite? Tem um certo tempo que a pessoa pode usar? Como é que você vê isso? Maravilha, Gustavo. Cara, essa pergunta é sensacional. Eu tenho um indivíduo de 20 anos e eu tenho um indivíduo de 50, 60. Pode ser que esse de 50, 60 tenha uma resposta melhor ao ganho de massa muscular e à perca de gordura do que o de 20. Sim. Por quê? Porque o de 20 só come porcaria, tem um consumo de bebida alcoólica muito excessivo e um sono de péssima qualidade porque fica a noite inteira mexendo no celular, por exemplo. Cara, se você está estressado, se você dorme mal e se você tem uso constante, frequente e abusivo de bebida alcoólica, você vai ter uma queda na produção natural de testosterona. Então, quando esse indivíduo de 20 anos vai a um médico e essa análise é feita via exame de sangue, Sim. você consegue perceber que esse cara precisa de uma modulação hormonal. O que, teoricamente, era prescrito por um senhor idoso, às vezes você vai fazer com um indivíduo jovem, porque ele tem a necessidade. Agora, se esse caso desse cara de 20 anos que vai usar a testosterona por indicação médica, ele vai usar até ele atingir um patamar fisiológico, entre 300 a 800 ali, que fica o nível de testosterona do homem. Sim. Caso ele queira sair dessa situação fisiológica e passar para o suprafisiológico, ele tem que assumir os riscos. Sim. Tá? Tem como fazer de forma controlada com o médico? Tem. Mas o comprometimento da pessoa em relação a treinar bem, comer bem e ajustar essa forma como que ele dá com o final de semana, por exemplo, ela tem que existir. Claro. Não é será que tem, não. Ela precisa existir. Senão você vai ter aquele hormônio circulante no seu sangue, não vai ter receptor para aquilo e só tem o colateral. Claro. Tá? Então, assim, tudo feito com coerência e com acompanhamento profissional, Gustavo, é muito bem feito, muito bem utilizado. Claro. A testosterona sintética, ela tem dado qualidade de vida para muita gente, sabe? Então não tem como falar eu sou a favor, eu sou contra. Cada caso é um caso. E sobre você que está inserido também, e agora eu vou puxar o Carlão, praticante de musculação, você que é um amante do esporte, começou há 10, 12 anos atrás, queria saber de você como você enxerga o cenário atual. Porque hoje em dia a musculação ganhou a casa das pessoas. Sim. Inúmeros atletas brasileiros que são famosos, que são influencers, podcasts voltados para o público popularmente conhecido como maromba. Como é que você vê isso? E linkando também com Valadares. Valadares é uma cidade que tem várias academias, vários atletas e principalmente vários praticantes que levam a sério o esporte. E sim, cara, eu acho isso uma maravilha, né? Ver o fisiculturismo ter essa ascensão que tem tido, os atletas brasileiros pegarem esse reconhecimento, porque é um cara que vive o esporte da hora que acorda até a hora que deita. Sim. Então, assim, desde a quantidade de água que tem que comer, as calorias que precisa atingir na dieta, se submeter a um treino intenso, ajustar a vida social, é muito bonito ver até que ponto a pessoa consegue chegar. E trazendo isso para Valadares, eu fico muito entusiasmado de ver as academias todas cheias. Sim. E a pessoa, quando está treinando, ela vai ter o autoconhecimento, cara. Claro. Você vai ter, assim, quando você está treinando musculação de uma forma legal, você não vai ali fazer uma ficha e cumprir 3 séries de 10. Você vai fazer 3 séries de 10, 12, 15 repetições máximas. Sim. Então, você vai, teoricamente, saber qual que é o seu limite em cada série que você faz. Sim. Então, assim, fora essa questão fisiológica, a questão da autoestima, você se sentir bem com a roupa, sabe? Ou vai numa praia com a sunga, um biquíni, se sentir bem. Eu acho que é você se propor a fazer algo e conseguir. Sim. Assim como passar num concurso, numa prova, o se comprometer com o físico estético é algo que você vai ter que adentrar na sua condição de dominar a sua rotina. Sim. Sabe assim, horário para treinar, horário para comer, estabelecer metas, isso, mais uma vez, transpassa a condição estética. Isso vai trazer a pessoa um autoconhecimento muito bacana.
E sou suspeito para poder falar. Para mim, quanto mais os boxes de CrossFit estiverem cheios, as academias cheias, a gente está lidando com pessoas que estão procurando saúde, longevidade. Carlão, o suplemento bem usado não é vilão, não é mesmo? Nunca foi, cara. Nunca foi. A suplementação, quando é bem indicada, ela vai te trazer benefício e ponto final. Agora, a suplementação, quando é usada para poder fazer o que a dieta e o treino e o sono fariam, é um dinheiro que vai ser gasto à toa. Tá? Então, um indivíduo que está assim, eu não quero abrir mão da minha bebida alcoólica no final de semana, que não é pouco, eu não quero me comprometer com a minha dieta. O que existe no ramo da suplementação para que eu possa usar e ter uma melhor estética? Gustavo, absolutamente nada. Tá? Ninguém deve ficar iludido. Quando você sai da parte nutricional e vai para os recursos ergogênicos farmacológicos, aí sim, você vai ter, às vezes, o mínimo esforço ou nenhum e ter a melhor estética. Porém, a pessoa tem que ter ciência do risco que ela está correndo durante o uso e o pós-uso. Tá? Que muitas vezes a pessoa, né, que não fez não teve a prescrição médica adequada, não faz a famosa TPC, né, que é a terapia pós-ciclo. E aí descarregam uma série de problemas que podem machucar, como eu costumo falar, a saúde. Né? E muito, cara. Por exemplo, você falou aí na TPC, né, que é a terapia pós-ciclo, para quem faz uso da testosterona sintética. Sim. Então, quem não tem a prescrição médica para ter aquela testosterona em níveis fisiológicos e está querendo performance através dos níveis suprafisiológicos. Sim. Cessou o uso, primeiro, o seu físico vai cair. A massa muscular diminui, a gordura aumenta e não tem nada que você faça naturalmente que você vai conseguir manter os níveis dos ganhos quando você está hormonizado. Sim. Beleza. Quando você sai da classe da testosterona e passa, por exemplo, os termogênicos, não estou falando de cafeína, sim, de chá verde, estou falando de um clenbuterol, por exemplo, tá? Que é um broncodilatador para cavalo, que faz a mágica que todo mundo quer, cara, que é perder gordura com o mínimo esforço. Sim. Porém, é extremamente agressivo durante o uso e você tem que estar com o psicológico preparado para ter o reganho de gordura depois que você cessar o uso. Sim. Então, assim, sou contra? Não. Só que é uma prescrição que tem que ser feita de uma forma muito bem minuciosa, porque coloca a saúde da pessoa em risco. Com certeza. Sabe? Então, assim, é cuidado mesmo. Infelizmente, né, sabemos que muitas pessoas em Valadares fazem o uso de forma adequada, com prescrição médica, mas também, ao mesmo tempo, nós sabemos que a realidade nas academias, não só em Valadares, mas a nível Brasil, é sempre ter um contato, sim, tem um cara mais forte que vende, manda mensagem que você consegue. Infelizmente, é um cenário que a gente precisa ainda mudar e principalmente mudar a cabeça das pessoas em relação a esse assunto. Exato. Carlão, claro que nós temos tempo para poder falar de muitas e outras coisas, mas chegamos ao fim do nosso bate-papo. Foi uma honra inigualável ter você aqui e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Obrigado mais uma vez. Igualmente, eu que agradeço, estou às ordens sempre. Opa, obrigado. Carlão, um dia que você achar um tempinho na sua agenda mais do que corrida, com certeza vou te chamar mais uma vez. O Super Notícias de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.